Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, especialmente você que faz parte do 6º ano. Eu sou o professor Adriano e nós estamos aqui mais uma vez para termos a nossa aula de História. Então eu conto com a colaboração de vocês. Quem porventura está aí sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, borracha, enfim, os materiais necessários para vocês fazerem possíveis anotações que lá na frente vão ter uma grande importância, ok? Então vamos lá para mais uma aula de História. Antes de nós começarmos propriamente o conteúdo dessa aula, nós vamos fazer a correção do exercício, a correção da atividade da nossa última aula, que foi a aula número 4. Questão 1. Assinale abaixo a opção onde se encontra um patrimônio natural. A alternativa correta é a alternativa C, serras. A questão 2. Em qual data se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Histórico? A alternativa correta é a alternativa A, dia 17 de agosto. A questão 3. Qual das alternativas abaixo pode ser relacionada com o patrimônio imaterial mundial do Brasil? Alternativa correta, alternativa B, o frevo. E por fim, a questão 4. Qual é o órgão brasileiro responsável por preservar e proteger os patrimônios materiais, imateriais e naturais que geram referências e memórias da antiga sociedade brasileira? Esse órgão responsável por preservar e proteger, gente, o patrimônio aqui no Brasil é o IPHAN. Então a alternativa correta é a alternativa D. Certo, pessoal? Fizemos a correção, né, da atividade da aula número 4 e agora vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje, da aula de História número 5. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a escrita da história e suas regras básicas. Então prestem atenção, é um conteúdo assim muito interessante e de suma importância para vocês. Ao longo de sua trajetória no planeta Terra, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. No decorrer da história, você vai verificar que o ser humano ele encontrou diversas formas de se comunicar. Uma das primeiras formas de comunicação do homem, eles se comunicavam através de sons. E com o passar dos anos, essa forma de se comunicar, ela teve uma modificação ao ponto de chegar até a escrita. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa tão importante coisa para a história que é a escrita. Então, depois que o homem começou a utilizar a escrita, na história se encerra o período da pré-história e começa agora o período da história. Quando o homem passa a utilizar a escrita, gente, então ali acaba a pré-história. Antes da escrita ser descoberta, ali tudo aquilo que aconteceu na história se chamava período da pré-história. Então tudo o que aconteceu ali antes do descobrimento da escrita se refere ao termo pré-história. Após o período, após o momento em que a escrita foi descoberta, se encerra a pré-história e começa a história, certo? Então tudo o que aconteceu ali antes da escrita surgir se é chamado de pré-história. Inclusive esse termo aí, pré-história, existe divergência, Tem alguns historiadores que não concordam com esse termo, ok, gente? Então, começa a escrita, se começa a história, certo, pessoal? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre a evolução da escrita. Houve diversas formas de escrita, as quais, com o passar do tempo, foram evoluindo e deram origem à escrita como conhecemos atualmente. Então, com o passar dos anos, essa escrita, gente, ela foi evoluindo, A forma que nós escrevemos hoje não é da mesma forma que se escrevia antigamente.
Então, houve uma evolução, houve uma modernização dessa escrita e nós vamos ver aqui algumas dessas evoluções da escrita, ok? Vamos para o próximo slide. Nós vamos falar agora, gente, sobre as pinturas rupestres. A pintura rupestre, gente, foi a primeira forma de comunicação. A pintura rupestre, ela surge ali no período paleolítico, né, que também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Então, no período paleolítico, se começa a surgir as tão conhecidas pinturas rupestres. Inclusive, gente, as pinturas rupestres, elas são de suma importância, é uma fonte histórica muito importante para o historiador, porque não se sabe muita coisa sobre o período da pré-história. Então, uma das poucas fontes que existem desse período é justamente a pintura rupestre. Então, é de suma importância essas pinturas para os historiadores, ok? Então, era comum o homem pré-histórico se comunicar através dessas pinturas. Eles pintavam as cavernas com tinta, e essa tinta, para ela ser feita, o homem pré-histórico, ele usava substâncias vegetais, sangue de animais e o carvão. Então, tudo isso aí era utilizado para poder fabricar a tinta, né, fazer a tinta, para poder pintar as pinturas rupestres, ok? Então, em diversas partes do mundo, nós vamos encontrar essas pinturas rupestres, inclusive aqui no nosso país. O Brasil, gente, tem uma grande concentração de pinturas rupestres, principalmente ali na Serra da Capivara, no Piauí. Então, a gente vai encontrar muitos desses registros gráficos ali nessa serra, na Serra da Capivara, no Piauí, e lá as pinturas rupestres, os historiadores eles acreditam que são de 10 mil anos atrás. Então foi feita aí uma datação e de cerca de 10 mil anos atrás essas pinturas localizadas aí na Serra da Capivara. Nós podemos ver aí nessas imagens algumas pinturas rupestres que foram feitas ali na Serra da Capivara. Ok, gente? Vamos lá para o próximo slide. Vamos agora falar sobre outro tipo de escrita chamada de escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, gente, ela surgiu ali na Mesopotâmia, né, no atual Iraque, onde antigamente se localizava o território da Mesopotâmia, hoje se localiza o Iraque. Então, a escrita cuneiforme surge ali na Mesopotâmia através dos sumérios. Os sumérios foi um povo que habitou ali o território da Mesopotâmia. Então, os sumérios, eles criam a escrita cuneiforme ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Essa escrita, a escrita cuneiforme, ela era feita em placas de argila, certo? Então, se utilizava placas de argila para poder fazer a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, gente, para você ter uma ideia, ela existia, né? Nela existia cerca de aproximadamente 2.000 símbolos. Então, a escrita cuneiforme não era letras, era feita através de símbolos e existia aproximadamente ali cerca de 2.000 símbolos. Mas, professor, por que se chama escrita cuneiforme? Porque, gente, os sumérios, para poder fazer esse tipo de escrita, eles usavam um objeto em formato de cunha. Então, por isso o nome escrita cuneiforme, por conta desse objeto que tinha formato de cunha. Era como se fosse tipo um palito, né? Eles pegavam a cunha para poder moldar ali o símbolo. Então, daí o nome escrita cuneiforme, por conta desse objeto ele ter um formato de cunha, beleza? Então, por isso que essa escrita ela é assim chamada. Ok, gente? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre outro tipo de escrita, que é a escrita hieroglífica, né? Esse tipo de escrita ele surgiu ali no Egito Antigo por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Não era qualquer pessoa que sabia, né, escrever esse tipo de escrita hieroglífica, não. Eram pessoas da alta sociedade, apenas pessoas de um certo poder aquisitivo. Então, para você dominar esse tipo de escrita, não era qualquer pessoa. Só pessoas de poder, só pessoas da alta sociedade egípcia. Ok, gente? Assim como a escrita cuneiforme, a escrita hieroglífica, gente, também não era letras, eram sinais. Então, possuía aí cerca de aproximadamente 6.900 sinais. Certo?
Uma curiosidade aqui importante, pessoal, ó, os egípcios, eles utilizavam muito a escrita hieroglífica nas paredes das pirâmides, nos palácios e nos templos. Então é muito comum você encontrar registros desse tipo de escrita nas pirâmides egípcias, em alguns templos ou então em alguns palácios egípcios. Então a gente ainda vai encontrar esse tipo de escrita nesses locais aí. Ok, galera? Vamos agora falar sobre as formas da escrita hieroglífica. Existem dois tipos de formas de escrita hieroglífica e vou explicar a vocês a diferença entre cada uma dessas duas formas. A primeira forma, gente, é a escrita hierática, que também é conhecida como escrita sagrada, e a segunda forma é a escrita demótica, que também é conhecida como escrita do dia a dia. Então, nós vamos ver a diferença entre cada um desses tipos de escritas. A escrita hierática é uma forma de escrita mais complexa, sendo utilizada em papiros, madeira ou couro. Esse tipo de escrita era utilizada principalmente pelos sacerdotes, que eram os funcionários dos faraós. Então, a escrita, gente, hierática era um tipo de escrita mais complexa, um pouco mais complicada, onde para poder fazer ela normalmente se utilizava um pincel, ok, gente? Então esse tipo de escrita hierática, ela também é conhecida como escrita sagrada. Por quê? Porque quando ela surgiu, normalmente os textos religiosos eram feitos com esse tipo de escrita. Então por isso que ela é conhecida também como escrita sagrada. Então era um tipo de escrita um pouco mais complexa, que nem todo mundo aí sabia fazer. Então os sacerdotes, né, que eram os funcionários do faraó, é uma das pessoas que tinha aí que sabia fazer esse tipo de escrita. Já a escrita demótica, né, era uma forma de escrita mais simples, mais popular, onde a maioria das pessoas sabiam fazer. Esse tipo de escrita era muito comum ser utilizada em cartas, certo? Então esse tipo de escrita demótica, né, uma escrita do dia a dia, ela era utilizada mais no cotidiano, né? Se falava de coisas do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Então é uma forma de escrita mais simples comparada com a escrita hierática, ok, gente? Então a escrita demótica, ela surge após a escrita hierática, justamente para fazer com que a escrita ela se tornasse algo mais simples e não algo mais complexo, feito era a escrita hierática. Ok, gente? Clarinho, clarinho, né? Vamos agora falar sobre os escribas, né? Os escribas, pessoal, eram profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos e redigir leis. Os escribas dominavam a arte da escrita, coisa que poucas pessoas faziam. Então os escritas, gente, se assim a gente pode chamar, eles eram doutores da escrita. Eram pessoas ali que sabiam escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis. Eram pessoas assim desenroladas na área da escrita. Tanto é que se você observar o nome escriba e escrita se parecem muito. Então os escribas, eles dominavam realmente as letras, coisa que poucas pessoas nessa época sabiam fazer. Ok, gente? Uma observação aqui importante, ó. Os escribas deviam registrar tudo o que o seu superior, ou seja, que o governador mandasse. Os escribas, eles tinham um superior, né, que normalmente era o governante, e se o governante dissesse registre isso, o escriba tinha que registrar. Registre aquilo, tinha que registrar. Então, eram pessoas assim, desenroladas na área aí da escrita. Ok? Vamos agora falar, galera, sobre a escrita e o papiro. Papiro, gente, para quem não sabe, é uma planta que acabou se tornando um suporte para a escrita. Tem uma planta chamada de papiro e dessa planta, gente, né, a planta acabou sendo a matéria-prima para se fazer um suporte para a escrita, que também é chamado de papiro. Então você pode perguntar, professor, como era feito o papiro? Eu vou tentar explicar para vocês de forma simples. As pessoas iam até a planta, até o papiro, pegavam pedaço do caule, né, do papiro, dessa árvore, de preferência escolher aquele pedaço que fosse mais branco e fosse mais esponjoso,
Depois cortava em finas tiras o caule, né, dessa árvore do papiro. Depois de cortar em tiras finas, colocava em um recipiente com água e deixava ali por aproximadamente 6, 7 dias essas tiras finas ali dentro desse recipiente com água. Depois, passados os dias, tirava essas finas tiras, né? Colocavam para secar. Após essas tiras ficarem secas, se prensava uma tira uma na outra. Depois disso, surgia aí o papiro, que era algo importante, era um suporte para a escrita. Então, é assim que surge o papiro, né? Esse suporte tão importante para a escrita antigamente, que também recebe o nome da sua árvore, da sua matéria-prima, que também era chamada de papiro, ok? Vamos agora falar sobre a escrita e o pergaminho. O pergaminho, gente, ele era feito através da pele de animais. Normalmente se era utilizado ali pele de carneiros, de bezerros e de ovelhas. Assim como o papiro, para se fazer o pergaminho, existia aí um longo processo. Você pode se questionar, professor, como era feito o pergaminho? Eu vou explicar a vocês. O pergaminho, como eu disse a vocês, primeiro se pega o couro do carneiro, do bezerro ou da ovelha. Depois que pegasse o couro desse animal, se colocava o couro em uma substância que era feita com água e cal e deixava o couro do animal ali dentro dessa substância por aproximadamente 100 dias. Após passados os 100 dias, se tirava o couro do animal dessa substância, né? Colocava para secar, normalmente em varais, se pendurava o couro em um varal para secar. Após o couro ter secado, se lixava o couro, né, para tirar possíveis impurezas, resto do pelo ali do animal. Após isso, o pergaminho estava propício para se escrever. Então, era um longo processo para poder ser feito um pergaminho e também o papiro, né? Hoje nós temos o papel, você chega lá no comércio, em qualquer lugar ali, compra o papel, mas você não sabe que por trás, antes de surgir o papel, teve aí um longo processo, uma longa história. Ok, gente? Uma curiosidade importante, ó. Tudo indica que os primeiros pergaminhos da história tenham surgido na cidade grega de Pérgamo. Daí o nome, por isso que se chama pergaminho, porque os primeiros pergaminhos eles surgiram ali na cidade de Pérgamo. Então, por isso deu-se o nome de pergaminho, ok? Vamos agora falar sobre o alfabeto, né? O alfabeto, gente, ele foi desenvolvido pelos fenícios. Essa civilização antiga aí, muito importante, a Fenícia, eles desenvolveram o alfabeto. Só que quando os fenícios eles criaram o alfabeto, eles criaram apenas um alfabeto com as consoantes. Criaram 22 consoantes. Depois de alguns anos, depois de um determinado tempo, os gregos pegaram esse alfabeto criado pelos fenícios e colocaram as vogais. Então, o alfabeto que nós utilizamos hoje, né, nosso alfabeto, nós tivemos como base o alfabeto fenício, né? Os fenícios criaram as consoantes e os gregos aperfeiçoaram esse alfabeto colocando as vogais. Então, o alfabeto fenício ele é base para o alfabeto que nós utilizamos atualmente. Ok, gente? Clarinho, clarinho, né? Aqui uma curiosidade importante, ó. Existe uma ciência que estuda as escritas antigas, seus símbolos e o seu significado. Esta ciência é a paleografia. Então, cabe ao paleógrafo estudar as escritas antigas e verificar ali os símbolos antigos e procurar descobrir o significado desses símbolos. Então, o paleógrafo na área da história é uma pessoa assim, é uma profissão de suma importância. Certo, pessoal? E é isso. Aqui nós podemos ver algumas referências, né, alguns links, alguns sites que foram utilizados para fazer a aula, né, para preparar a aula. E é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, fui!